Quem é você? Quer dizer, quem é tu ou o que é tu? O que realmente te define como tu, como uma pessoa, como um indivíduo? Nota que tem gente que perde membros ou perde o movimento do pescoço para baixo, mas isso não faz com que elas deixem de ser elas mesmas. Além disso, tem pessoas com distúrbios de personalidade ou que perdem toda a memória. E a partir daí, quem são elas? Veja só, até os bebês descobrem que eles são eles mesmos lá pelo 15º mês de vida. Até lá eles ainda estão descobrindo que eles têm um pé, que eles têm uma orelha, que eles têm as mãos, estão descobrindo o que faz parte do próprio corpo e precisam de tempo para se tornar quem são eles mesmos, para descobrir que eles são um membro de uma sociedade, de uma comunidade, que eles são indivíduos. Ou seja lá quem tu for, tu não estava lá desde o início. E lá onde? Olha esse ovo, por exemplo. Se alguma vez na tua vida tu comeu um ovo, tu vai lembrar do gosto dele ou do cheiro enquanto ele cozinhava. Mas tu sabe que tu não é o ovo, tu não faz parte dele. Pode parecer besteira, mas quando a gente olha para alguma coisa e reconhece que nós não somos aquela coisa, que nós não fazemos parte dela, isso quer dizer que nós sabemos o que nós somos, ou até onde nós vamos, onde o nosso corpo termina, onde fica o fim do eu e o início das outras coisas ao nosso redor. A gente já sabe que uma pessoa pode viver em diversas partes do corpo, mas e quanto ao cérebro? A hemisferectomia é uma cirurgia muito rara, onde metade do cérebro é retirado para tentar resolver problemas de ataques epiléticos, normalmente feita quando a pessoa ainda é um bebê. E existem casos ainda como o de Ahad Israfil, onde ele perdeu metade do cérebro dele graças a um tiro que ele levou na cabeça e sobreviveu. Apesar de hoje ele depender de uma cadeira de rodas, ele conseguiu recuperar praticamente todas as suas habilidades e inclusive se graduou depois disso. Além dele, existiram outros casos parecidos. Um dos casos mais impressionantes é o de Phineas Gage. Enquanto ele trabalhava dinamitando um rochedo, uma das explosões acabou arremessando uma lança que atravessou a cabeça dele. Além de levar o seu olho esquerdo, também levou todo o seu lobo frontal do cérebro. Em cerca de um mês, ele já estava recuperado e caminhando pelas ruas de sua cidade. Apesar disso, as pessoas disseram que não conseguiam mais reconhecê-lo. Ele se tornou uma pessoa extremamente abusiva e desrespeitosa, inclusive esquecendo de todos os seus planos para o futuro. Num caso muito específico, uma mulher que estava sentindo que tinha alguns movimentos um pouco desajeitados resolveu ir no médico e conferiu o que podia ser. Daí ela descobriu que não tinha nada mais nada menos do que todo o cerebelo. Cerebellar agnesis é o nome dado a essa síndrome, que a pessoa nasce sem o cerebelo. O problema é que o cerebelo, uma das partes mais essenciais do cérebro, é muito denso. Estima-se, por exemplo, que cerca de 50% de todas as células no nosso cérebro estão concentradas nele. Para se ter uma ideia de quão importante o cerebelo é, alguns tubarões que viveram na época dos dinossauros já apresentavam cerebelo. Mas ainda assim ela não precisava dele para saber quem ela era ou ter praticamente todas as faculdades dela funcionando perfeitamente. No máximo alguns movimentos desajeitados. Garo Edelman, um dos ganhadores do Prêmio Nobel, afirma que assim como no nosso DNA, onde algumas partes dele representam uma mesma instrução, o nosso cérebro também estaria preparado para isso. No caso de alguma parte ser danificada, outra consegue automaticamente assumir aquela tarefa. A ciência também já comprovou que todos nós usamos 100% da nossa capacidade cerebral, todos os dias. Inclusive, o nosso cérebro está sempre ativo, não importa se a gente está dormindo ou assistindo televisão. Então, adeus para aquela historinha que diz que a gente só usa 10% do nosso cérebro. Yes? Além disso, nosso cérebro exige cerca de 20% de toda a energia que nós consumimos durante o dia simplesmente para ficar vivos. Ou seja, por que a natureza trabalharia tão duro por milhares de anos para transformar o nosso cérebro em algo tão poderoso, tão complexo, consumir tanta energia e no final usar só 10% disso? Mas e quanto à nossa personalidade? A gente sabe que alguns traumas no cérebro podem fazer com que a pessoa mude a forma como ela reage a determinadas situações, ou pode até mesmo alterar um pouco da personalidade dela, que dirá ainda traumas psicológicos.
Mas até mesmo coisas mais simples, como a troca do idioma, por exemplo. Já foi percebido pessoas que, quando começam a falar um segundo ou terceiro idioma, começam a adquirir características para falar naquele idioma, como, por exemplo, o uso de gírias ou menos uso de gírias, ou até mesmo expressões faciais enquanto estão usando aquele idioma. O escritor russo Vladimir Nabokov resolveu escrever a sua autobiografia em inglês, o seu segundo idioma, e depois ele iria traduzir para o russo, que era o seu idioma nativo. O que acontece é que enquanto ele estava escrevendo em russo, novas memórias começaram a surgir, ele começou a se lembrar com muito mais detalhes de tudo o que tinha acontecido. E no final, o livro em russo ficou tão diferente do original em inglês que ele se sentiu obrigado a reescrever a versão em inglês. Em um famoso e controverso experimento na faculdade de Stanford, o professor Philip Zimbardo resolveu pegar alguns alunos aleatoriamente e separar em dois grupos. A ideia era que esses alunos conseguissem trabalhar em grupo onde uma parte deles seriam os prisioneiros e a outra parte estaria representando os policiais, os carcereiros, responsáveis por manter a ordem. O que acontece é que esse projeto, que deveria ser um experimento de 2 semanas, acabou sendo cancelado em apenas 6 dias. O principal motivo disso foi porque o professor percebeu que os alunos que eram prisioneiros estavam se sentindo completamente submissos, inclusive se algum deles tentava se defender, os outros tentavam repelir essa atitude, e os policiais, por sua vez, estavam sendo extremamente agressivos, utilizando muitas vezes de força bruta para manter a ordem no local. Mas o experimento foi realmente cancelado no momento em que Zimbardo percebeu que ele, atuando naquele momento como o diretor da penitenciária, estava também sofrendo alterações na sua personalidade. Ele também estava agindo como se fosse realmente um diretor, estava fazendo alguns jogos políticos com seus funcionários e os prisioneiros, e muitas vezes deixava algumas ações violentas prosseguirem. Basicamente, podemos dizer que a nossa personalidade é bastante baseada nas nossas memórias e no resultado que nós obtivemos no final de algumas atitudes que nós tomamos. Tá bem, é tipo uma imagem na sua cabeça. Aí você pensa, eu já vi isso antes? Eu acabei de usar a palavra antes, o que significa que eu lembrei de alguma coisa. Do que eu tava falando? Alguns filmes conseguem explorar essa ideia muito bem, como é o caso de Total Recall. É um filme onde uma empresa consegue implantar memórias na tua cabeça e é como se tu simplesmente tivesse vivido um mês de férias em Paris. Curiosamente, esse filme foi traduzido para português como O Vingador do Futuro. O idioma começa a fazer a gente perceber que o filme tem uma personalidade diferente também, não? Além disso, alguns filmes como Dark City faz a alusão de que nós poderíamos inserir novas memórias na cabeça de uma pessoa e dessa forma mudar completamente a personalidade dessa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que teve uma vida muito pobre, se recebesse memórias de alguém muito rica, poderia passar a ser uma pessoa snob ou uma pessoa muito humilde, uma personalidade diferente do que ela já vinha tendo conforme as memórias que ela já tinha vivido. A amígdala, responsável por processar as nossas emoções, fica muito próxima do hipocampus, que guarda e processa a nossa memória. Isso faz com que, em alguns casos, algumas pessoas que vivenciaram uma situação tensa, como um acidente de carro ou um assalto, acabem lembrando da mesma cena de maneiras diferentes. Ou também aqueles casos em que a pessoa conta tantas vezes a mesma história, com tanto desejo que ela fosse verdadeira, que ela passa a acreditar de verdade em uma mentira. Mensagens subliminares têm um poder especial durante o nosso dia a dia. Por exemplo, não pensa num elefante em cima de uma árvore agora. A primeira coisa que tu pensou foi o quê? Provavelmente um elefante em cima de uma árvore. Existe um caso clássico também que é esse exemplo. Pensa em quanto é 2 mais 3. E agora quanto é 3 vezes 2? E 5 mais 7? Agora diz rápido, uma ferramenta e uma cor. O martelo eu até entendi, mas por que a cor vermelha? Na verdade eu posso ter errado, mas boa parte das pessoas pensa de cara em um martelo e na cor vermelha. Talvez isso tudo seja porque a gente está um pouco mais acostumado a usar uma ferramenta mais do que outra ou a ver uma cor mais do que outra. Por exemplo, se eu te disser, tenta encontrar tudo que é vermelho ao teu redor agora, olha em volta e encontra tudo que é vermelho. Com certeza tu vai encontrar coisas vermelhas que tu nunca tinha reparado. Durante um episódio de Brain Games no History Channel, o pessoal pede para que alguns profissionais da área de publicidade pensem em um logo e um slogan para uma loja de taxidermia. E o que acontece no final é que eles bolaram exatamente o logo e o slogan
que a produção do programa já imaginava que eles fariam. Por quê? O que houve foi que durante o programa eles foram levados para alguns lugares e durante o transporte eles eram expostos a algumas cenas ou frases ou palavras muito específicas que iam inspirando essas ideias nele. E no final eles haviam pensado exatamente o que era planejado. Será então que nossas ideias, nosso gosto musical, nosso jeito de vestir, filmes, livros, gosto político ou de esporte, será que isso tudo é realmente decisão nossa? Ou será que pequenas influências ao longo da nossa vida fizeram com que a gente tomasse certas decisões? Quem sabe até mesmo influência de amigos ou colegas, quem sabe parte da família nos influenciou em certas decisões. My shoulder, Angel. Don't listen to that guy. He's just trying to lead you down the path of right. O nosso subconsciente também tem uma grande parcela de responsabilidade no que nós somos. Não se sabe exatamente se veio escrito de fábrica ou alguma coisa assim, mas já se percebeu que, em alguns exercícios, o subconsciente se manifesta um pouco antes do nosso lado consciente dar uma resposta. Ou seja, o nosso subconsciente influenciou em uma decisão. Já acordou durante a noite dando um chute? Ou então com aquela sensação de que estava caindo? Bom, a verdade é que nós somos basicamente um monte de células. E algumas características genéticas passadas de pai para filho acabam prejudicando a forma como a próxima geração vai conseguir se reproduzir ou sobreviver. Isso faz com que automaticamente essa alteração, essa característica, se perca ao longo do tempo. Porém, algumas características que não são tão necessárias nunca precisaram sumir porque nunca prejudicaram realmente a nossa sobrevivência ou multiplicação. E esse é o caso da queda da árvore. Especula-se, por exemplo, que quando nossos ancestrais ainda viviam em cima de árvores, enquanto tu dormia, se tu caísse daquela árvore, a morte era quase certa, porque mesmo que tu sobrevivesse e só se machucasse um pouco, tu estaria muito exposto aos riscos que o solo trazia. Predadores te achariam muito fácil e, pior que isso, eles encontrariam onde a tua família toda está dormindo. Graças à evolução, nosso cérebro desenvolveu esse mecanismo. Quando ele percebe que nós estamos começando a relaxar o corpo em um momento que nós não havíamos ainda planejado, ele dispara um alarme, é como, te liga porque tu vai cair da árvore. E é por isso que algumas vezes nós estamos deitados no sofá lendo um livro, começamos a dormir, algo que não estava planejado, e o nosso cérebro toca um alarme para nós dizendo, tu vai cair dessa árvore e vai morrer. Falando sobre nós sermos um monte de células, nós usamos expressões como o meu corpo, ou a minha cabeça. Se é o meu corpo, quer dizer que eu não sou o corpo, eu sou o dono dele. Mas aí eu poderia pensar que é a minha mente. Então, seja lá quem eu for, eu sou o dono da mente. Eu sou consciente, então é a minha consciência? Mas houveram ainda alguns outros instintos que passaram por essa malha fina da natureza, da evolução. Como, por exemplo, o soluço, que herdamos de nossos ancestrais peixes. O quê? Acha estranho eu dizer que tu descende de peixes? Assim como nós tivemos ancestrais que vieram do topo das árvores, de dentro de cavernas, ou de buracos na terra, todos nós temos um ancestral em comum que veio da água. Ao observarmos o escaneamento de um rosto sendo formado dentro do útero da mãe, percebemos que os olhos e as narinas estão na lateral da cabeça. E é ao longo da gestação que eles se movem para a parte frontal do rosto. Não acredita? A prova está aí embaixo do teu nariz. Sério? Trata-se do filtro labial, essa parte que fica na parte superior do nosso lábio. E o curioso é que ao se formar, se um dos lados do nosso rosto tiver um pouquinho de atraso, uma hora que seja, durante toda a gestação, isso pode causar, por exemplo, o lábio libriano. Ou também o céu da boca ainda aberto, o palato aberto. Acredita-se que isso aconteça com uma criança a cada 700. Acredita-se que alguns peixes, logo que começaram a desenvolver a habilidade de poder respirar o oxigênio do lado de fora da água, desenvolveram essa técnica que era parecida com o soluço, onde ele conseguia chavear entre um tipo de respiração e o outro. Como isso nunca influenciou na morte de nenhum indivíduo ou na alteração da forma como ele se reproduz, o que acontece é que até hoje nós carregamos essa característica.
Então, se tu já soluçou hoje, tu pode te sentir em contato com o início da vida na Terra. Caso tenha gostado, não deixe de dar um like no vídeo e se inscrever no canal.